Olá pessoal, eu sou Gabriel Jupinho. O vídeo hoje está caprichado, então senta, pega uma pipoca, um refrigerante, uma cervejinha, se você gosta, que eu acho que vocês vão gostar demais. E também me falem aí, por favor, nos comentários, o que acharam do novo estilo de iluminação aqui, que eu estou tentando mudar para fazer um vídeo um pouco diferente. Então comenta aí que eu adoro ler e responder vocês, beleza? Enquanto o pessoal vinha de um iMac como esse daqui por R$3.500, R$4.000 e às vezes até mais de R$5.000, o que não vale nunca, eu vou falar no final, por favor, quem tem, não fica chateado comigo, eu só tenho que falar o que realmente acontece com esse computador e como é usar ele. Esse em específico eu paguei R$800 porque, de acordo com o antigo dono, além da lentidão e travamento, do nada ele desligava. Olha, eu vou ser sincero que depois que ele chegou, durante meus testes, até que desligar ele não desligou, e olha que eu estressei bem a máquina, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e também rodando testes de benchmark. Porém eu percebia que dependendo do uso, quando principalmente estava rodando um teste de benchmark, ele dava um chiado bem agudinho em cima do computador. É um barulho, pessoal, típico de capacitor ou bobina quando está querendo deixar a gente na mão, fica fazendo. A gente chama isso de coil whine, né? Eu vou estar colocando aqui o termo para vocês. E tem gente que não consegue nem ouvir isso, mas eu já vivenciei algumas fontes com problemas de capacitores de bobina que dão esse barulho, até placa de vídeo dá esse barulho também. E eu tô colocando aí um pouco alto, né, para ilustrar para vocês. Se essa fonte estiver problemática, isso de desligar com o antigo dono e não desligar aqui, pode ser por causa da qualidade da rede elétrica, né? Quando os capacitores e bobinas já estão ruins, querendo queimar, qualquer ruidinho na rede elétrica ou alteração na tensão pode fazer a fonte desarmar. Mas como aqui é um prédio mais novo, provavelmente a rede elétrica é um pouco melhor e aí eu não tive esse problema. Olha, eu não tinha certeza que a fonte era o problema. Só que faz sentido, até porque quando eu vi na internet onde que fica a fonte dentro desse iMac, que fica certinho na região onde eu estava escutando esse barulho, eu achei que poderia ser a fonte. Dá até para reparar uma fonte dessas, o problema é que eu preocupo principalmente com a qualidade dos componentes e como a fonte de Mac tem que ser original, eu fui correr atrás de uma nova, ou até mesmo usada, né? Porque, meus amigos, que fonte cara! No Mercado Livre custa cerca de R$1.400. Deu para ver porque o antigo dono desanimou de arrumar esse computador. Isso sem contar mão de obra, hein, pessoal? Então eu comecei a correr atrás de uma fonte usada, porém de procedência. Tinha até algumas no AliExpress, só que eu fiquei com medo, principalmente da questão de procedência delas serem paralelas. Por sorte, um amigo e parceiro aqui do canal, o Bruno da Pineapple Brasil, que é uma assistência especializada em Apple lá em Balneário Camboriú, inclusive eu mandei um Mac com problema de placa recentemente para ele lá, ele falou que tinha uma fonte dessas parada e que poderia me vender por um preço melhor. Depois de 5 dias de viagem de Balneário até Belo Horizonte, a fonte chegou e tá na hora da gente trocar. Tomara mesmo que o problema seja só esse. Primeiro foi desmontar esse iMac que é bem chato. Para tirar o vidro, basta com jeito puxar ele para trás porque é apenas magnético. O problema é que esse iMac já tinha sido mexido e a tela LCD veio junto com o vidro. Consegui com jeitinho separar e assim tirar só o vidro para fora. Eu percebi, pessoal, que estava faltando todos os parafusos que seguram a tela desse iMac. O problema de pegar Mac assim com defeito é esse: chance alta de já ter sido mexido, chance alta de ter mais alguma coisa danificada lá dentro, mas é isso, é o risco que a gente corre. Com cuidado eu fui remover a tela, desligando todos os cabos, os flats que tem nela, e deixei ela num canto com cuidado para não estragar, não quebrar ela e eu não ter um prejuízo maior. E cara, o iMac por dentro é bem legal, viu? Mas eu percebi que tem mais coisas faltando. Por exemplo, a fonte mesmo está sem nenhum dos parafusos, o que me faz crer que levou uma assistência, mexeram, o cara não quis arrumar e deixaram do jeito que tá. Tem muita assistência assim, infelizmente. Mas vamos lá, vou terminar de desmontar ele, porque antes de eu trocar a fonte, eu vou aproveitar para dar uma limpeza para não ter que ficar abrindo toda hora esse computador. E é claro, trocar a pasta térmica, né? Depois de remover as memórias RAMs que ficam embaixo, eu terminei de soltar todos os cabos flats da placa-mãe.
removi o leitor de DVD, removi a fonte, que espero ser a fonte do nosso problema, e comecei a tirar a placa-mãe. E ela sai de um jeito bem estranho, viu? Você tem que inclinar ela um pouco para fora e ir puxando para cima, porém antes de tirar por completo, você tem que desligar os cabos SATA do HD e do leitor de DVD, além de outros cabos de sensores de temperatura, cabos flats, e tomar cuidado para não raspar e danificar quando for tirar. Depois, está na hora de remover os dissipadores de calor, tanto da GPU quanto da CPU, fazer uma limpeza e colocar uma pasta térmica novinha. Vamos começar pelo processador. E olha que massa, dá até para fazer upgrade nesse carinha aqui. Porém, eu vou manter o nosso i5 2400S, vamos apenas fazer ele rodar mais frio colocando uma pasta térmica novinha da Snowdog. É uma marca nova que tem aqui no mercado, eu estou gostando bastante, tá? Tem uma condutividade térmica muito boa, inclusive vem com uma espátulazinha que ajuda você a espalhar. Achei bem atencioso isso, pastas térmicas bem mais caras não vem com isso. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma olhada. Inclusive das chaves que eu usei e que eu uso sempre para mexer nos computadores. Depois de aplicar no processador e espalhar para cobrir por completo a superfície dele, está na hora de ir para a GPU. E a primeira coisa que eu fiz foi limpar a pasta térmica velha, com papel higiênico e álcool isopropílico, igual eu fiz no processador. Depois removi os thermal pads que estavam muito gastos, já parecendo chicletes lá, com a ajuda de um cartão velho. Coloquei a pasta térmica novinha e também coloquei novos thermal pads nos chips de memória dessa placa de vídeo, que é meio problemática, a gente precisa fazer ela rodar o mais frio possível, já vou falar sobre isso. Sobre os thermal pads, não são os melhores do mercado, mas são os que eu usei em PlayStation 4, que tende a esquentar bastante, não tive nenhum problema, mas melhor que os antigos, com certeza é, beleza? Então vale a pena trocar. Agora tá na hora de ir voltando tudo pro lugar, parafusando tudo certinho, conectando os flats. Só que antes de fechar, vamos colocar a fonte nova. E atenção, pessoal, um aviso bem importante. Fonte tem capacitor, que é um componente que pode ficar carregado durante dias ou até mesmo semanas. Então, se você for mexer, espere algum tempo, ou igual no caso dos iMacs, você pode apertar e segurar o botão power dele de 15 a 20 segundos, que é para descarregar os capacitores. Mas além de fazer isso, eu deixei esse iMac parado uns 4 ou 5 dias para eu não correr risco de tomar choque nessa fonte. Tem até um íconezinho atrás falando para você tomar cuidado quando for mexer com fonte. Então, se você for fazer manutenção em qualquer fonte de computador, de iMac, de notebook e tudo mais, tome esse cuidado, beleza? Mas tudo bem, depois que eu coloquei a fonte nova, eu inclusive coloquei um parafuso para ela ficar no lugar, para não deixar ela bamba e não encostar em nada. E aí tá na hora de fechar o Mac por completo. Eu só não coloquei o vidro no final porque fiquei com medo dele não ligar. E dito e feito, liguei na tomada, apertei o botão e nada. Uma tela preta com 3 bips. Esse 3 bips, pessoal, é um erro característico de memória RAM. Tirei elas novamente do Mac, limpei o conector com álcool isopropílico, coloquei de volta e o iMac ligou finalmente. Então não precisa desesperar. E de fato parece que o problema foi resolvido. Eu fiquei usando o iMac durante um bom tempo, rodei novamente os testes de benchmark para estressar a máquina e o barulho sumiu. Além disso, ele não desligou, ficou rodando durante quase um dia inteiro sem problemas nenhum. E tá aqui o nosso iMac, só que a lentidão continua. Isso, pessoal, já é culpa do HD, que é bem lento. E é claro que ele merece um SSD, né, pessoal? Só que antes eu vou fazer um pendrive bootável do Catalina com o patch, já que esse iMac não roda nativamente o Catalina, ele parou no High Sierra, para a gente instalar depois colocar o SSD. Eu não vou colocar o Big Sur porque experiência que eu já testei em outros Macs 2011 não fica legal, fica muito lento as animações, ele vai dar algumas travadinhas, então assim, eu já vi mais gente falando que no iMac não fica muito bom, então eu vou colocar o Catalina, beleza? Depois que eu fiz o pendrive bootável, eu desmontei novamente o iMac, tirei o HD antigo de 500 GB da Western Digital e coloquei o SSD.
Eu coloquei o SSD no mesmo suporte do HD. Eu sei, ele está preso apenas por um parafuso. Dá para comprar um suportezinho do AliExpress, que é bem baratinho mesmo, para você segurar o SSD melhor. Porém, como é um desktop, não vai ficar balançando nem nada, cair o SSD não vai, então não vai ter muito problema, tá? Mas depois, se eu quiser, eu faço isso. E depois de fechar ele, eu até consegui uns parafusos para prender a tela no lugar. Coloquei o pendrive bootável do Catalina. Entrei na instalação do macOS, formatei o SSD e deixei instalando. Depois de alguns bons minutos, a instalação foi finalizada e podemos usar o iMac, que vocês podem ver aqui, ó. Tá rodando até bem legal. Quando eu comecei a usar ele, eu percebi que sem fazer nada, às vezes as ventoinhas estavam aceleradas. Baixei então o Max Fan Control e vi que era a ventoinha do HD que estava acelerada. Isso acontece, pessoal, porque o Mac não reconhece o sensor de temperatura do HD, já que a gente colocou um SSD. E para resolver isso, coloquei o fan do HD em manual e coloquei ele para basear no sensor da CPU. Assim, se a CPU esquentar, ele vai acelerar o fan sozinho e pronto. Tá rodando tudo silencioso e bem frio. Gostei das temperaturas que esse iMac está rodando, graças à boa qualidade da pasta térmica. Mas então, Gabriel, quanto foi que saiu essa brincadeira? E calma, pessoal, antes de falar disso, eu tenho que falar o que dá para fazer com um iMac desse de 2011, se você estiver pensando em comprar um. Bem, é um iMac que já está com hardware um pouco defasado. Porém, ainda dá para fazer trabalhos leves no dia a dia, dependendo do trabalho e principalmente colocando um SSD vai melhorar bastante. Mesmo rodando um sistema via patch, tarefas simples como escrever esse roteiro, por exemplo, se dão muito bem. Os 5 com SSD ainda dá fôlego, os 4 GB de RAM que esse computador tem pode ser pouco hoje em dia, principalmente se você abrir muita aba no Chrome, mas para uso leve dá numa boa. E essa tela, pessoal, de 21 polegadas, que é muito bonita mesmo, tem uma qualidade incrível para ver filmes, séries, vídeos e tudo mais, vai ser perfeita. Editar já não é muito legal. Estamos usando um sistema via patch, então a aceleração gráfica não funciona muito bem e é um i5 com mais de 10 anos nas costas. Então assim, talvez uma edição em Full HD vai ficar legal, mas 4K esqueça, beleza? É um computador para uso leve e que está rodando um sistema via patch, tá? Porque o que ele roda nativamente já está bem defasado, tem muitos programas que nem rodam mais. Se você quiser usufruir mais esse hardware, sabe o que cai bem fazer nele? Instalar o Windows. Por incrível que pareça, eu achei que o sistema rodou melhor, mais leve e a placa de vídeo reconhece 100%. E aí nesse caso, né, de rodar o Windows e às vezes fazer alguma coisa mais pesada, colocar mais RAM vai ser melhor. Mas meus amigos, continua sendo um computador de 2011, já mostrando sua idade, as marcas do tempo. E por isso eu acho que não vale o que pedem. Vamos então falar de preço. O iMac em si foi R$ 800. A fonte com o Bruno, que é amigo meu, foi mais R$ 700. O SSD eu já tinha, mas depende muito de quantos gigas você quer. Eu coloquei um de 1 TB porque é o que eu tinha aqui, mas se eu fosse comprar, eu ia colocar um de 120, 200 GB no máximo. Então esse Mac saiu para mim por R$ 1.500. Vou ser sincero que, pessoal, não pago mais de R$ 2.000 em uma máquina dessas. Pois além de ser um computador mais antigo, essa geração 2011 é marcada por uma placa de vídeo bomba relógio, que se não tiver manutenção em dia, pode estragar a qualquer momento. E o reparo é caríssimo, viu? Coloque aí mais uns 700, 800 reais para às vezes não ficar perfeito. Tem muita assistência que nem mexe mais com esse computador porque sabe que ele vai voltar. E não dá para desativar ela e usar integrada, tá? Tem isso daí. Por isso que eu coloquei uma pasta térmica boa e thermalpads novinhos na GPU. Olha, pessoal, eu espero que ninguém que tem esse computador fique chateado comigo, tá? Ou que tá pensando em vender um e tá querendo pedir um valor um pouco mais caro, porque eu tenho que ser transparente e verdadeiro aqui, porque muitas vezes alguém tá assistindo querendo comprar um computador desse, pensando que vai editar, jogar e tudo mais, programar, e vai acabar comprando gato por lebre. Hoje é o computador mais bonito que funcional para trabalhos pesados. Eu tô falando a verdade. Se você pensa em comprar um desses para trabalhar, se for com planilhas, texto e tudo mais, pode comprar. Vai continuar sendo um computador muito bonito, vai ficar bacana no seu setup,
mas não espere mais que isso. E tome cuidado principalmente com a placa de vídeo. Comprou? Manda fazer uma limpeza, trocar a pasta térmica e olhe a temperatura usando um programa, beleza? Esse problema da placa de vídeo dá até para resolver fazendo uma gambiarra. O pessoal faz upgrades na placa de vídeo desse carinha, só que é caro, trabalhoso, não sei se vale tanto a pena pela performance do computador. Olha, de fato, eu achei interessante mexer com o iMac, mas não sei se eu gostei bastante. Os novos são mais difíceis de abrir e muitos são limitados em questão de upgrade e também peças de reposição. Então, assim, só pegaria se fosse algo com preço bem inferior ao do mercado, como foi esse carinha aqui. E é isso que eu dou uma dica também, se você for comprar um computador com defeito, sempre veja a peça de reposição e aí pegue bem mais barato, porque você corre risco de, igual esse, já ter sido mexido, faltando parafuso, ou até mesmo algo que não ia dar para fazer ele funcionar. Pessoal, esse vídeo demorou um pouco para sair, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer crítica ou sugestão, pode colocar nos comentários, que eu adoro ler e responder vocês. Se às vezes não respondo todo mundo é porque eu não consigo, mas sempre que eu vejo, eu tiro um tempinho para responder. No Instagram também eu respondo o pessoal, as DMs lá, quem me segue sabe disso. E é isso. Eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui. E até a próxima, meus amigos.